Gente, dando continuidade ao nosso projeto nave, então, antes mesmo de abrir o nosso arquivo lá para a gente continuar, só gostaria de divulgar aqui, ó, essas videoaulas todas e mais outras videoaulas de outras, de linguagem de programação e outras coisas, pode ser conferido nesse site aqui, ó, que é informaticaentretenimento.blogspot.com, tá? Então, todas essas videoaulas, inclusive essa que você está assistindo, estão nesse site. Bom, vamos lá. Gente, é o seguinte, nessa videoaula aqui, eu vou mostrar para vocês como colocar dificuldade. Então vai ser o seguinte, ó, só vou dar um Ctrl Enter. Quando eu apertar o botão Start, ao invés de chamar a tela de jogo, ele vai chamar a dificuldade para mim. A gente vai criar 3 botões, então fácil, médio, difícil. E vamos colocar dificuldade no jogo. Então para a gente poder fazer isso, já que a gente está aprimorando o jogo, eu vou selecionar ó, os quadros 6, tá? Ó, quadro 6 da camada jogo nave e vou apertar a tecla F7. Quando eu apertar a tecla F7, ele vai inserir para mim um quadro-chave em branco. Só estou diminuindo o zoom aqui, ó, e ele está com quadro-chave em branco. Vou pegar a ferramenta retângulo, vou aproveitar, vou vir aqui em propriedades e vou só escolher uma cor aqui, ó. E vou desenhar um retângulo aqui, ó. Desenhei um retângulo no palco e agora é o seguinte, ele se trata de um retângulo ainda. Ó. Selecionei ele, para eu transformar, converter ele para símbolo, eu vou apertar a tecla F8. Ele vai falar para mim qual é o nome desse botão. Vou colocar aqui, ó, BT, BT underline fácil. Vou colocar como botão, tá? Ele vai ser do tipo botão e vou dar um clique em criar, em OK aqui, ó. Vou dar um duplo clique nele agora, pode ver que na layer aqui, ó, vou aproveitar e já vou trazer aqui, ó, fundo. Acabei de renomear ela aqui. Vou criar mais uma camada, mais uma layer e vou chamar ele de texto. Feito isso, vou pegar a ferramenta de texto, vou selecionar o quadro 1 da camada texto, onde está o app aqui, ó, e vou pegar a ferramenta texto, vou só mudar a cor aqui, vou escolher uma cor branca e vou dar um clique aqui dentro do retângulo, vou digitar aqui, ó, fácil, tudo maiúsculo, fácil. Tá? Vou só aumentar o zoom da tela aqui, ó, para 100%. Peguei a ferramenta de seleção e só vamos aumentar um pouco a fonte aqui, ó. Opa, só ajustando aqui. Aí, ó. Assim ficou bom. E vou trazer ele um pouco mais centralizado aqui. Bom, seguinte. Eu vou aproveitar aqui no fundo, vou apertar a tecla F6 para fazer uma cópia desse quadro e vou apertar a tecla F6 novamente. Então ele fez a cópia do retângulo para mim no over e no down aqui, ó. Aqui no texto aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, apertar a tecla F6, apertar a tecla F6. Só que no over aqui, só para mudar a cor dele, quando o usuário colocar o ponteiro do mouse em cima da palavra, do botão, eu vou trazer uma cor diferente, vou trazer um amarelo e vou só aumentar mais um pouco aqui, ó. Aumentar mais um pouco aqui, ó, a caixa e aumentar aqui, ó. Vou tentar aumentar mais um pouco a fonte e trazer um pouquinho mais para cima aqui, ó. Certo? Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Bom, criei o botão fácil. Vou voltar para a cena 1. Então esse botão aqui, vou só aproveitar, como ele está grande, eu peguei a ferramenta de transformação livre e vou diminuir ele um pouco aqui, ó. E vou trazer ele mais um pouco, vou diminuir o zoom do palco para 50% e vou trazer ele para cá, tá? Então tá aí, ó, fácil. Para a gente poder ganhar tempo, vocês lembram que se eu der um duplo clique, ó, no botão, o nome dele é BT fácil. Então para a gente poder ganhar tempo para criar os outros botões, eu vou apertar a tecla F11 e eu vou achar aqui, ó, o BT fácil aqui, ó, tá? Eu vou clicar com o botão direito em cima dele, vou vir aqui, ó, duplicate, ou seja, vou duplicar esse botão que eu acabei de criar. Dou um clique e chamou a janela para mim, só que eu vou colocar aqui, ó, médio. Tudo minúsculo, ó, médio. Ele já está marcado como botão mesmo, dou um clique em OK. Ele criou um botão médio que eu só trago para a tela. Aqui, ó, tá? Depois eu faço a mesma coisa, ó. Eu vou clicar com o botão direito em cima do botão fácil, vou aqui, ó, em duplicate novamente e vou colocar aqui, ó, BT difícil. Tá como botão mesmo, dei um clique em OK.
e trago ele para a tela aqui, ó, tá? Só para deixar todos eles do mesmo tamanho, eu sei que, ó, 108, então altura e largura tá 100, vou colocar aqui 110 por 40. Aí eu vou selecionar o segundo aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 110 por 40, só para deixar todos eles do mesmo tamanho, tá, gente? Selecionei o terceiro, então vou colocar 110 por 40. Aí, ó, pode ver que todos eles agora estão do mesmo tamanho. Só vou aproveitar para alinhar eles. Então vou apertar a tecla Ctrl K, né? Aí eu tenho aqui, ó, alinhamento centralizado, centralizado. Só que vou dar só um Ctrl Z aqui, porque ele colocou todos eles juntos. Já coloquei aqui, ó, centralizado, só vou trazer ele um pouco mais para o meio da tela. E vou colocar um texto aqui em cima, ó. Pegar a ferramenta de texto, vou clicar, segurar, arrastar. Vou só diminuir o tamanho da letra aqui, ó. E vou digitar o seguinte aqui dentro, ó. Selecione. Só mudar a cor da fonte, porque eu não estou conseguindo ler aqui, gente. Vou colocar um vermelho. Isso. Selecione a dificuldade. Só vou aumentar, aproveitar, pego a ferramenta de seleção e aumento aqui, ó. Só vou trazer um pouco mais para baixo. Vou colocar centralizado aqui, ó. E só vou deixar aqui como stat texto aqui, ó. E vou só mudar a fonte aqui, trazer uma outra fonte qualquer. Deixa eu ver. Deixa eu ver se esse aqui fica legal. Esse aqui fica legal, só vou aumentar um pouco mais, ó. E vou aumentar a caixa de texto aqui, ó. Só vou diminuir, só para caber dentro do palco, né? Aí, ó. Selecione a dificuldade. Só vou diminuir um pouquinho. Isso. E vou trazer ele para cá. Bom, tá aí, ó. Gente, então é o seguinte, ó. Acabamos de criar os 3 botões aqui. Então, só para a gente poder definir para chamar essa tela, então acompanhe comigo, ó. Eu sei que aqui no botão uma outra coisa só que eu estava esquecendo, só para ficar mais fácil para a gente. Esse último quadro aqui, então, eu vou chamar o nome desse quadro de dificuldade, tá? Então, olha só, agora acompanha comigo, ó. Vou voltar para o quadro 1 aqui, onde tem um botão Start. Se eu vou selecionar o botão Start e vou lá no Action dele. Então, vou lá Windows Action. E olha para vocês verem, ó, que ele está vindo chamando o quadro, está pedindo para ir para o quadro Jogo. Só que não vai mais para o jogo, ele vai para o quadro chamado dificuldade. Certo? Por quê? Ó, vou dar um Ctrl Enter. Na hora que eu clicar no botão Start, ao invés de chamar o jogo, ele vai chamar a tela de dificuldade. Aí pode ver que chamou a tela de dificuldade aqui para mim aqui, tá? Aí só uma observação aqui, tá, gente? Ó, tô deixando passar aqui, ó. Ele criou 3 botões aqui, todos os 3 estão com a palavra fácil. Então, só para a gente poder arrumar, ó, dou um duplo clique, vem aqui no texto e digito aqui, ó, médio. Aproveito, pego a ferramenta de seleção, dou um Ctrl C aqui, ó, para copiar e vou deletar esse daqui e vou deletar esse daqui. Venho aqui, ó, seguro a tecla Ctrl Shift V, que vai colar na mesma posição, e aqui também Ctrl Shift V. E aqui, só para ter uma cor diferente, ó, eu seleciono a palavra médio e troco a cor aqui, ó, vou colocar amarelo. Volto para a cena principal, dou um duplo clique nesse último botão que é o difícil, ó, e vou selecionar esse texto aqui, dou um duplo clique lá e vou digitar a palavra difícil. Só aumentar um pouquinho mais, tá? Só que vou ter que ajeitar ele aqui, ó. Aí, ó, difícil. E tem um outro errinho aqui, ó. Igual que eu tô vendo aqui, ó. Ele tá marcado aqui, ó. Dynamic Text. Tem que pôr todos eles para Static Text aqui, ó. Só vou deletar aqui, ó. Deletei. E vou dar um Ctrl C aqui, ó. Ctrl C. E aqui seleciono o segundo quadro, vou dar um Ctrl Shift V. E aqui o terceiro Ctrl Shift V. Gente, só para arrumar aqui, ó. Entrei no fácil, tá? Aqui nesse primeiro texto aqui, ó.
ao invés de ser dynamic text, vai ser static text. Dynamic text a gente sabe que é só para trabalhar com action script. Como eu quero um texto estático, então eu coloco aqui, ó, static text. E só para aproveitar arrumar o médio aqui também, que por desatenção eu acabei deixando dynamic text, só vou voltar aqui, ó, static text, lá no over a mesma coisa, seleciono o texto, vem aqui, ó, static text, e seleciono o down aqui, seleciono a palavra médio e põe static text. Bom, agora sim, ó, vou dar um Ctrl Enter novamente, ó, quando eu clicar aqui no Start, olha só, ele vai chamar os botões de dificuldade, e sendo que quando eu clicar no fácil, eu vou estar configurando para o jogo ficar de uma forma fácil, médio vai ficar na forma médio e difícil vai ficar difícil. Só aproveitando para arrumar também, tá vendo que quando eu coloco o ponteiro do mouse em cima do botão, ó, não está mudando no difícil aqui. Ó. Então, fazer isso rapidamente lá. Ó. Vou aqui no over aqui, seleciono a palavra difícil e mudo para amarelo. Dou um Ctrl Enter só para testar. Coloquei o ponteiro do mouse em cima do Start e aí, ó, agora está certinho, tá? Bom. Só para a gente terminar essa videoaula, porque eu vou continuar na próxima videoaula, vou dar sequência na próxima videoaula, só para fazer uma coisa aqui, ó. Estou no difícil, quando a pessoa colocar o poder do mouse em cima do botão fundo, eu vou, ao invés de chamar som nenhum, vou chamar o som aqui de tiro som. Vou voltar para a cena principal, vou dar um duplo clique no médio, vou selecionar o over aqui do fundo e vou fazer a mesma coisa. Som nenhum? Não, então tiro o som. E finalmente volto para a cena principal e faço isso para o fácil. Seleciono o quadro over aqui, som nenhum, não, som tiro. Ou seja, o que a gente fez? Se eu der um Ctrl Enter, se colocar o ponteiro do mouse, vai chamar o som. E aqui é a mesma coisa, ó. Tá? Bom, gente, aí na próxima videoaula a gente vai começar a colocar os códigos aí. Então até a próxima videoaula. Tchau.